Olá, fisioterapeutas, olá, estudantes de fisioterapia, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, recebemos grandes convidados, grandes personalidades aqui da nossa profissão, que fazem história nas mais diversas áreas de atuação que o multiverso da fisioterapia nos proporciona. Hoje vamos ter mais um episódio especial, grande convidado, tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias dele, um cara muito marcante na fisioterapia. Se vocês ainda não o conhecem, tenho certeza que vão passar a conhecer e vão gostar muito. Quem está falando aqui é o João Ruaro, sou fisioterapeuta, professor da Unicentro em Guarapuava, no Paraná, e filiado à Abrafito, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica. Espero que vocês curtam esse episódio aqui, tenho certeza que vocês vão adorar estar conosco nesse momento. E aí, Sibeli, tudo bem com você? Oi, João. Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria, né? Em mais um episódio, trazendo, como o João sempre, né, menciona aí no início, pessoas que a gente tem certeza que vão super contribuir para a trajetória profissional de vocês. Não importa em que estágio da carreira vocês estejam, ou só lá no comecinho, ainda conhecendo o que é a fisioterapia, ou se já estão, né, há algum tempo aí lutando, né, dentro da nossa profissão, mas eu tenho certeza que são histórias muito gratificantes, de muita, né, que mostram para a gente o tanto de coragem que a gente precisa ter, de resiliência, mas que acho que a gente escolheu realmente a profissão certa, a melhor profissão, porque a gente tem muitas e muitas e muitas facetas para a gente seguir. Então eu tenho certeza que vocês, né, vão conseguir ter um olhar diferente e às vezes, né, uma luzinha ali diferente no fim do túnel para alguns, né, que podem tentar buscar coisas dentro da nossa profissão que realmente inspirem vocês. Aqui quem fala é Sibeli Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Brafim, eu sou membro da Brafim, professora aqui da Unicentro junto com o João, mas eu quero agora chamar o nosso convidado para a gente bater aquele papo de uma bandeira, né? Ele trabalha muito numa... Né, levanta uma bandeira, não é nem só trabalhar na área, né? Mas levanta uma bandeira que eu particularmente gosto muito, que é a prática baseada em evidência, e eu acho que a gente com certeza conseguiria ter mais reconhecimento da sociedade se todos nós olhássemos um pouquinho mais para isso. Então eu tenho a honra de chamar ao palco aqui do Fisioverso o Dr. Leonardo Nascimento. Mas antes do Léo entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Léo. Tudo bem com você? Tudo maravilha. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento. Acho que a gente está aqui porque a gente é de verdade apaixonado pela profissão. Acho que isso a gente tem em comum, com certeza. Um pouco de loucura, né? E um pouco de paixão. A gente pode juntar as duas coisas, né? Obrigado mais uma vez aí. Espero poder conversar bastante. Acho que esse é o nosso grande objetivo. E falar do que a gente com certeza, Léo, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. E eu sempre começo, Léo, os nossos episódios perguntando para os nossos convidados: quem é você, então? Quem é o Leonardo Nascimento? Conta para nós. Putz, Leonardo Nascimento, ele é tanta coisa, mas vamos lá. Fisioterapeuta desde 2000, então tenho 25 anos aí Olá, nos formamos juntos. De estrada dentro da fisioterapia. E aí eu já fiz tudo que vocês podem imaginar dentro da fisioterapia, mas eu sempre trabalhei na área musculoesquelética. Então, desde que eu estava na faculdade, eu sempre quis trabalhar nessa área musculoesquelética. Então, na área esportiva, já trabalhei também. Hoje eu atendo atletas, e trabalho com osteopatia também, né? Então, eu tenho eu trabalho já fiz praticamente todos os cursos que existem de terapia manual. Então, Mulligan, Maitland, Kaltenborn, Mackenzie. Então, na minha trajetória aí, eu tive muitas oportunidades desde a época da faculdade, porque assim, eu tive professores muito bons que eram osteopatas, que trabalhavam com terapia manual,
E aí foi abrindo esse caminho e eu falava assim, meu, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. E aí a gente vai se espelhando, né? E aí eu lembro que, assim, na faculdade eu não sabia muito o que eu queria fazer, mas eu saí da faculdade sabendo o que eu não queria. Então, assim, eu não queria trabalhar com pediatria de forma alguma, nem hospitalar, nem nada, e não queria trabalhar com neurologia infantil. De resto, podia ser qualquer coisa, estava tudo bem. E com a parte respiratória, cardiorrespiratória eu também não queria. Aí o resto eu falei, bom, todas as áreas vai. Então eu trabalhei um pouco na área de ergonomia e saúde do trabalhador, tive uma empresa nessa área, depois comecei a trabalhar com consultório, depois montei uma clínica, depois montei outra clínica e hoje eu estou com 2 clínicas aqui em São Paulo, então estou trabalhando bastante. Mas essa é a bagunça toda, entendeu? E aí nesse meio tempo eu estava vendo outro dia, eu acho que eu fiz 7 especializações, fiz o meu mestrado, fiz 2 doutorados, um DO em osteopatia, e é isso, né? Aquela Só um coisa de pouquinho. loucura. Que todo mundo acaba fazendo, todo mundo que gosta acaba fazendo, né? Então você vê assim, eu não conheço um fisioterapeuta das antigas que fala assim, não, eu fiz uma pós-graduação e fiquei de boa. É, Não tem, não tem, esse cara não existe, entendeu? Ah, eu fiz uma de não sei o quê, depois eu fiz outra de não sei o quê, depois eu fiz não sei o quê, aí eu fiz tal curso. É isso. A nossa área é assim, né? uhum. É. Léo, você fez qual instituição a sua graduação? Eu fiz na Unicid. Eu fiz na Ah, na Unicid. Unicid. E aí depois eu fiz na Unicid, depois fiz pós-graduação na Unicid também. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em terapia manual na Sesumar, lá de Maringá, né? Maringá? Maringá, aham. Aí eu morei 6 meses em Londrina, trabalhando, tentando a vida aí no Paraná. Aí não deu Uhum. certo, aí voltei para São Paulo, aí montei uma empresa de saúde ocupacional, aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo pelas empresas e tal. Aí foi bem meu começo, assim, por volta de 2003, 2004. Aí 2005 eu já acabei entrando na osteopatia. Mas eu acho que é isso, né, Léo? Ah, que Assim, interessante. começo, isso acho que é comum, não é nem só para fisioterapia, né? O começo a gente ainda está se descobrindo, como você falou, eu acho que é muito comum a gente realmente sair mais da faculdade sabendo o que a gente não quer do que o que a gente quer. Então, assim, a gente já sabe, puxa, isso eu não quero nem ver na minha frente. Mas a gente ainda está aberto a algumas possibilidades de algumas áreas que a gente, né, gosta, às vezes umas mais, outras menos, mas a vida acaba levando a gente também por alguns caminhos que nem sempre a gente, né, a gente esperava, sonhava, mas eu acho que o que você falou é muito, muito certo, assim, se a gente for pegar, né, hoje as pessoas que vivem dignamente da fisioterapia, ninguém parou na graduação, né, todo mundo fez um monte de coisa, né, correu atrás e caiu, levantou algumas vezes, né? Eu acho que isso acaba fazendo É. parte mesmo, né? Então, Eu acho que assim, quando eu me formei, era tudo, por exemplo, na fisioterapia, a gente não tinha. Alguns até tinham, mas a gente não tinha uma independência tão grande da área de atuação, né? Então, nessa época, eu lembro isso aí eu lembrei, eu estava dando aula, eu lembrei disso, eu falei para os alunos, que um diferencial nessa época era fazer o curso de RPG. Então, assim, Total. você se formava, e aí todo mundo se formava e fazia curso de RPG. E aí tinha curso de RPG de tudo que era jeito. Aí eu fiz o curso de RPG, aí comecei a trabalhar no consultório, aí comecei a ver que, tipo, eu precisava de mais manualidade do que aquilo, e aí comecei a estudar as terapias manuais. Mas, por exemplo, vocês conhecem o professor Palmiro Torrieri, né? sim, sim. O Palmiro Torrieri, quando ele ganhou a certificação de Mulligan, a primeira turma de Mulligan do Palmiro, depois que ele conseguiu a certificação para dar aula, eu estava. Uhum. Então, isso foi em 1999, não, em 2000 exato, 2000, eu estava no último ano de faculdade, e aí ele deu esse curso numa clínica que eu trabalhava. Eu trabalhava numa clínica do professor
Ado Sartori, que era um professor da minha faculdade, que trouxe ele para São Paulo e eu acabei fazendo o primeiro curso de terapia manual. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. E aí o diferencial depois era fazer o RPG. Porque o RPG, o convênio pagava diferente, tinha reembolso, tinha não sei o quê. Então, assim, era um grande diferencial. E hoje já não é mais. Então, você vê, agora as pessoas já nem procuram da mesma forma o RPG, entendeu? Mas naquela época, você não conseguia ser fisioterapeuta sem isso. RPG era uma febre, né, cara? Eu É. lembro disso mesmo. E Muita gente queria fazer. E sabe uma coisa que tinha uma febre aí no Paraná, que eu fui fazer aí também? Iso-stretching. Iso-estresse, eu peguei muito, até eu que não sou da orto, né, da musculoesquelética, Cara, eu aqui fiz um tinha curso muito rápido, mas daí disso. não, eu não fiz a formação, mas eu fiz um curso rápido de iso-stretching, de Mulligan, Maitland, porque era mesmo, quando a gente estava se formando, era... Você fez o curso rápido, mas você viu aquela roupa de oncinha e zebrinha ou você não chegou a ver? Não, Esse era o diferencial do curso. Ai, ô, Léo, mas a Rosi, sinceramente, cara, quando eu fiz o curso com eles, ela devia ter na faixa de uns 80 anos, tá? Muito próximo disso. Eu desconheço alguém com a consciência corporal que a Rosi tinha. Cara, era espetacular. Só assim, aqui para título de informação, para quem não sabe, a Rosi é a esposa do Bernard Redondot e ele dava a aula teórico-prática ali, demonstrava as manobras ali, né, as posturas na Rosi. E uma consciência corporal, uma respiração absurda, assim, porque o ISO era uma técnica que tinha respiração com freno labial, você tinha que soltar o ar com resistência ali, e ela, nossa, cara, ela ficava soprando ali minutos, então era muito bacana. A gente brincava e falava assim, eu só não consigo fazer essa inspiração dela porque eu não tenho esse maiô de oncinha que ela usa. Se eu tiver, eu consigo. Se eu colocar, eu consigo. Porque nossa, Léo, mas você voltou, assim, o RPG a gente ainda, de vez em quando, escuta falar, pelo menos, né? Mas realmente, o iso-stretching, eu nunca mais tinha ouvido falar. Mas eu vou te falar um negócio, a febre do iso-stretching, eu acho que foi muito mais aí no Paraná do que para cá. Para cá, em São Paulo, por exemplo, não deu esse boom. Eu acho que foi alguém daí que conseguiu alguma coisa de aceitação, não sei. Os meus professores, claro, os mais da musculoesquelética, todos fizeram, assim, eles falavam para nós na graduação. Sim, era super comum. Tava até olhando meus livros aqui para ver se eu acho onde está o de ISO com o autógrafo deles para mostrar, mas não vou achar que não tô, no visual, pelo menos, eu não tô achando aqui. Mas não te preparei antes. Se eu tivesse preparado, eu procurava. É isso aí. Ô, Léo, e a tua formação em osteopatia você fez Madrid, né? É assim, ó. O que aconteceu? Eu entrei desde que eu estava na faculdade, eu queria fazer osteopatia. Certo. Só que aí o que acontece? Esse meu professor que eu falei que eu fiz o curso, que eu trabalhei na clínica dele e tal, ele era osteopata, mas ele era osteopata da escola italiana de osteopatia. Ele tinha morado na Itália um tempo e tinha feito lá. E aí eu falava para ele, e assim, a gente não conhecia muito a escola de Madrid. E aí tem uma coisa que eu brinco que era assim, aí você entrava em contato com a escola de Madrid e eles não te respondiam. Então assim, eu ligava, tinha um telefone que vinha um folder, aí você ligava na escola de Madrid, era 019, que era em Campinas, 019, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nunca ninguém atendia aquele telefone. E aí, ignorado com sucesso. E hoje eu trabalho na escola de Madrid. Então o que acontece? Hoje eu brinco e falo assim, aquele telefone fez as pessoas ficarem querendo mais fazer, porque eu falo assim, não é possível que eu vou ser ignorado, entendeu? E aí você ligava, aí eu lembro que, eu não lembro quem que foi que me falou, que tinha que ligar em determinado horário, que era o horário que a pessoa estava perto do telefone. Nossa. E aí eu fui ligando em vários, aí consegui falar. E aí eu não tinha o dinheiro para fazer o curso, porque era caro, porque eu tinha que parar uma semana, porque o curso nessa época, ele era 3 semanas por ano, e você fazia aula de domingo a sábado, ou segunda a domingo, alguma coisa assim. Isso. Então era praticamente uma semana inteira que tinha que parar de trabalhar para ficar integral lá em Campinas. E eu falava assim, eu não dou conta de ficar. E aí eu comecei a querer fazer conta de quanto que eu tinha que guardar de dinheiro, porque eu trabalhava praticamente só com paciente particular.
Aí minha situação era assim, eu trabalhava só com paciente particular, eu tinha uma Honda Bros, e eu andava para cima e para baixo atendendo meus pacientes com uma mochila com laser, TNS, Teraband. Honda Bros, a pessoa ignorante é uma moto. É Moto, uma moto, é porque assim, o grau de dificuldade da tarefa, entendeu? Que eu tô querendo descrever. Porque assim, eu andava com aquela mochila, tipo, quase o cara do iFood, com todos os equipamentos de fitoterapia na mochila, por São Paulo inteira. Então, assim, eu parei de andar de moto porque eu caí 3 vezes e falei assim, eu vou me arrebentar, não vai dar mais. Entendeu? E aí eu não tinha grana para ficar uma semana sem trabalhar. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar na clínica do Moisés Cohen, e aí eu comecei a ter uma estabilidade, aí eu pedi para ele para fazer a formação. E aí quando ele falou, aí nessa época que eu pedi para fazer a formação, eu comecei a fazer a formação de osteopatia no primeiro ano. E aí o que acontece? O negócio foi tão transformador na minha visão e no meu trabalho, que quando eu estava no final do primeiro ano de osteopatia, eu já decidi montar um consultório. E aí eu já saí da clínica e já comecei a trabalhar por conta. E aí foi a época que surgiu uma oportunidade de trabalhar com fisioterapia do trabalho também. Porque aí eu montei um ambulatório dentro de uma empresa. E aí a empresa começou a pedir ginástica laboral, não sei o quê, e aí eu acabei entrando nesse ramo, eu fui entrado nesse ramo de fisioterapia do trabalho. Aí eu arrumei um sócio que fazia toda a parte de análise ergonômica, aquela AET, né, da NR17 e tal, não sei o quê, certo, certo. toda essa parte. Mas aí eu fiz a formação de 2005 até 2009, e aí em 2010, em 2010 eu comecei a fazer meu mestrado, e aí quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz um mestrado sanduíche e morei na França. E aí lá eu fiz outros cursos de osteopatia. Então eu fiz outras formações de osteopatia, porque lá na França é um pouco diferente do Brasil. Lá não tem uma formação completa que nem a gente tem aqui. Lá são escolas especializadas em determinados temas. Então tem uma escola que ensina visceral, tem uma escola que ensina craniana, tem uma escola que ensina estrutural, tem uma escola que ensina fáscia. E aí você faz a formação nas escolas que você quiser, junta os diplomas e manda o diploma para o registro de osteopatas. E aí ele fala, tá te faltando X horas disso, 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 para adequar a sua formação. E aí eu acabei fazendo essa segunda formação. E em 2011, eu acho, em 2011, eu fui convidado para ser monitor da Escola de Madrid aqui no Brasil, e em 2013 eu virei professor. E aí, de lá para cá, eu sou professor da Escola de Madrid. Entendeu? O Mas teu foi... mestrado, você fez na Unicídio também? Não, o meu mestrado foi que assim, aí meu mestrado é uma outra história. Porque é o seguinte, quando você começa a estudar terapia manual, eu acho que vocês já passaram essa raiva também, que é assim, o professor vai lá, passa a mão assim, ó, e fala, tá aqui. Aí você vai lá, põe a mão e fala, eu tenho um déficit cognitivo. Não achei nada. Não é possível, eu sou muito burro. Eu tenho um problema. Porque assim, eu acabei de passar a mão no mesmo lugar e eu não senti diferença nenhuma. E ele falou que ali tem um negócio. E eu falava, não é possível. Aí eu fui na USP, conversei com a professora Fátima Caromano e falei para ela assim, professora, eu quero fazer um estudo sobre palpação, anatomia palpatória. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se o osteopata, se o terapeuta manual tem realmente uma habilidade palpatória acima do normal, porque é o que eu vejo na prática, não é possível. E aí, aí eu fui falar com a professora, ela me acolheu, não sei porquê, né? Porque ela gostou da ideia. E aí eu comecei a fazer o mestrado por causa disso, por causa de uma dúvida. E aí eu defendi o meu mestrado como que é o nome da área? Ciências da reabilitação. Aí o que eu fiz no meu mestrado? Eu desenvolvi um instrumento de avaliação da sensibilidade manual tátil. Por quê? Porque a Cibele, que é da neuro, vai entender isso bem. Quando a gente vai avaliar a sensibilidade, a gente avalia normalmente de alguém que já tem algum tipo de problema. A gente não tem nenhum instrumento de avaliação de sensibilidade, não tinha nenhum instrumento de avaliação de sensibilidade que qualificava os normais. Porque se a gente aplicar o instrumento em nós três aqui, qualquer teste vai dar normal.
Só que assim, a nossa capacidade palpatória não se mede por isso, entende? Então eu criei um instrumento de avaliação de sensibilidade manual tátil no meu mestrado, e aí eu fui fazer a validação na França, porque a França tem uma faculdade a Universidade de Paris tem faz validação de instrumento. Então eu fiz a validação do instrumento por lá, e hoje eu tenho um instrumento validado de avaliação de sensibilidade manual tátil. Aí eu usei esse instrumento no meu DO, que aí eu avaliei a sensibilidade manual tátil de osteopatas do primeiro ano até os formados, e depois eu avaliei também no meu doutorado a mesma coisa em fisioterapeutas e osteopatas e um monte de grupos que eu fiz no doutorado, que aí no doutorado eu fiz na faculdade de medicina. Que show. Eu fiz na neurociência do comportamento, entendeu? Mas tudo começou por causa de uma raiva, entendeu? Léo, vamos aproveitar aqui esse momento, porque a gente tem desde aluno de graduação, como público aqui, profissional mais experiente. Explica para a galera o que é o DO em osteopatia, porque muita gente confunde que o DO é um doutorado em osteopatia. Tem, assim, muita gente que repete essa falácia, digamos assim. Explica para a galera o que é de fato. É assim, isso é vendido dessa forma e tá errado, tá? Então, assim, quem fala isso tá vendendo de forma errada. É assim, ó, no Brasil, a gente tinha, há um tempo atrás, 2 certificações, que era o osteopata CO, que era o certificado, quando você terminava a formação, e aí depois você fazia um DO, que as pessoas falavam que era um doutorado, mas na verdade é uma tese. Então você vai fazer uma tese, e aí você faz um estudo de caso, não é um trabalho no nível de um doutorado, é bem diferente. O nível de exigência, banca, e não tem nem crédito para cumprir, é totalmente diferente. Então, assim, e aí o que acontece? Internacionalmente, não existe a titulação CO. Então, o brasileiro que se formava aqui, que tinha o seu CO em osteopatia, não podia atuar lá fora com o CO. Então, ele não tinha essa possibilidade. E aí, agora, a maior parte das escolas emite a certificação final de curso, depois da tese, como DO. Mas o DO, na verdade, a tradução disso, né, pelas entidades reguladoras da osteopatia, então aí eu estou falando do Registro Brasileiro de Osteopatia, né, da Associação de Osteopatas do Brasil e do Registro Brasileiro de Osteopatia, a tradução de DO, na verdade, é diplomado em osteopatia. Perfeito. Não é doutorado em osteopatia. Mas aí, né, as pessoas gostam de dar uma valorizada, né? Claro. Aí todo mundo fala que Vender meu peixe. Não é doutor, é diplomado. Perfeito. Entendeu? Mas isso aí e também, às vezes... Mas é bonito também, né? Diplomado. Não, é lindo. Mas é uma titulação que tem validação internacional. Entendeu? Não, e obviamente com todo um grau de dificuldade para se atingir, porque é depois de toda a formação completa em osteopatia que... E aí, assim, eu te pedi isso porque eu queria voltar um pouquinho no tempo, nesse ponto que eu vou te pedir agora, que é assim, eu fui da turma de osteopatia lá em Campinas de 2003. Talvez você conheça o Mauro, que fez comigo ali. Gemelli, da Osteo Baby. Sou daquela turma do Mauro ali. Eu acabei fazendo 2 anos só, fiz só 2003 e 2004, então assim, no ano que você entrou, foi 2005, eu já não estava fazendo, porque no ano de 2005 eu acabei indo para o mestrado, e aí, por N condições, tanto financeiras quanto de distância, eu não tinha como tocar as 2 formações de maneira concomitante. E o que eu percebi, Léo? Quando eu entrei lá na osteopatia, entrei por mega influência de um professor também meu, o André Pegas, que você deve conhecer também, foi professor da escola de Madrid por muitos anos. Sou professor e meu amigo. Show. Cara, e o que eu senti, assim, a osteopatia para mim, ela foi completamente transformadora da minha visão. Claro que a graduação em fisioterapia tem o seu nível de exigência, e como a gente falou aqui, né, cada um acaba gostando mais de uma área, a gente meio que vê o que a gente não quer seguir, mas lá na osteopatia eu senti uma profundidade de conhecimento que eu não tinha visto em área nenhuma da fisioterapia. Eu não sei se você sentiu isso também quando você entrou, mas me parecia que lá eu estava fazendo de fato uma outra graduação, de tão aprofundado que era e de tão cobrado que a gente era, com prova no final do módulo e não sei o que lá, só passa para o segundo ano se for aprovado, e daí essa gana de todo mundo querer o CO para depois prestar o DO, então
eu acho que se forma uma família ali que tem que ficar treinando nos intervalos, porque as manobras são difíceis para você aprender. Cara, e de fato, todo mundo aí quer aprender de fato, porque você faz o curso a semana toda e segunda-feira você já quer aplicar no seu consultório esses métodos novos, essas técnicas novas, fazer com os seus pacientes para que eles tenham o efeito positivo também. Você também sentiu isso, Léo? Olha, é assim, ó. O que eu percebo muito é que o raciocínio do fisioterapeuta, hoje eu acho que mudou muito, tá? Hoje não é, vou falar disso da época lá. Então, assim, eu como fisioterapeuta, quando eu saí da faculdade, eu enxergava de forma muito segmentada o paciente. E isso era muito bom para algumas coisas. Então, por exemplo, eu sabia muito bem como avaliar um tornozelo, como avaliar um joelho, como avaliar um quadril, como avaliar uma coluna, como avaliar... Eu sabia muito bem e fazer uma intervenção fisioterapêutica em cima disso. O problema que eu vejo da minha época da fisioterapia era o seguinte: na minha época da fisioterapia, a eletroterapia estava muito em alta e a terapia manual não estava tão em alta. Então, o que eu percebi? Eu me formei na faculdade, a primeira coisa que eu quis fazer para começar a atender paciente foi comprar um laser. Hoje, se eu voltasse atrás, eu não ia comprar um laser, eu ia investir em outra coisa. Na minha época, estava muito eletroterapia. Então, quando eu fui para a osteopatia, eu comecei a ver que, tipo, porra, minha mão resolvia muita coisa. Eu não precisava tanto de eletroterapia assim. O efeito analgésico que eu tinha na mão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a manipulação, a mobilização de tecido e tal. Então, o que eu percebi é que, assim, mudou muito o meu raciocínio, minha forma de fazer intervenção. Só que eu acho que o grande diferencial que aconteceu foi isso que você falou, o raciocínio clínico. Só que qual que foi o meu problema? O meu problema foi o seguinte: eu sempre fui um cara muito... Na minha faculdade de fisioterapia, eu fiz iniciação científica todos os anos. Então, eu já sabia um pouco, né, o que era uma sensibilidade, uma especificidade de um teste. Eu já sabia. Na osteopatia, me assustou. Ninguém falava disso. Não. Eu falava, naquela época lá, não. Nada. Eu falava assim, não pode ser. E aí eu lembro que teve uma situação em sala de aula que eu perguntei pro professor assim, eu falei, professor, ele fez, eu não lembro qual o teste que ele fez o teste, eu falei, professor, esse teste tem uma sensibilidade boa? Aí ele me respondeu exatamente assim, ele falou, esse teste é muito sensível para tal coisa, para sacroiliaca, mas ele não serve para coxa femoral. Aí eu falei, ele não sabe o que eu perguntei. Ele não sabe o que eu estou falando. Então, eu percebi que, assim, mudou muito o meu raciocínio, clinicamente, mas faltava esse pilar científico. E a outra coisa que eu acho que mudou muito, e que é diferente, o pensamento do fisioterapeuta e do osteopata, é que eu vejo o osteopata muito mais hoje, dentro das profissões da saúde, como um clínico geral, sabe? Em termos de diagnóstico diferencial, de diagnóstico. Eu acho muito assim, o osteopata consegue encaminhar o paciente para o fisioterapeuta, entendeu? Entendi. E o fisioterapeuta, às vezes, nem sabe a hora de encaminhar para o osteopata, sabe? Então, eu vejo que, assim, os conhecimentos são muito diferentes hoje. Então, eu vejo que a osteopatia tem um aprofundamento em algumas questões que a fisioterapia não faz, mas a fisioterapia é uma formação para outra coisa, ela não é uma formação musculoesquelética, entendeu? Então, eu vejo que a osteopatia tem um diferencial nesse sentido. Ela te dá um aprofundamento em questões viscerais, em cefaleias, que eu não tive na fisioterapia. Então, eu fui aprofundar isso depois. Só que, por exemplo, eu dei aula em faculdade muitos anos. E quando eu dava aula em faculdade, eu falava sobre isso. Entendeu? Então, assim, eu levei esse conhecimento para os fisioterapeutas. Então, eu acredito que hoje a fisioterapia não está como na época que eu me formei. Não está uma fisioterapia só de eletroterapia, especialmente a área musculoesquelética que evoluiu muito. Ela não está o pessoal sai da faculdade sabendo usar a terapia manual, não que nem eu saí, entendeu? O pessoal sai sabendo muito mais coisa hoje da faculdade do que na minha época. Então, assim, a osteopatia foi um puta diferencial na minha carreira por causa da minha formação de fisioterapia da época. Hoje, eu acho que uma formação de fisioterapia boa
você vai fazer uma osteopatia que vai complementar muito menos do que me complementou. Entendi. E nesse meio tempo, desses 20 e poucos anos, você concorda que a osteopatia se tornou mais científica? E o que aconteceu para que ela tenha se tornado isso, mais científica? Ó, eu vou te falar uma coisa, e vou te dar números exatos disso. Tá. Em 2013, eu e um amigo, o professor Felipe Amatuzzi, nós éramos monitores da Escola de Madrid. E a osteopatia apanhava demais do pessoal da PBE. E a gente, com mestrado, fazendo doutorado, falava assim, porra, mas não é assim. A gente precisa começar a comunicar com esses caras. A gente precisa começar a mostrar que não é tão empírico assim. Tem muita coisa que é viagem, que continua viagem até hoje, e eu falo. E sempre falei. Aí o que a gente fez? Em 2013, a gente começou a escrever um blog que chamava Osteopatia Científica, que existe até hoje. Então, esse blog, Osteopatia Científica, toda quinta-feira, a gente publicava um texto que era um texto sobre algum tema científico dentro da osteopatia. Então, traduzia um artigo científico e comentava alguma coisa. O que acontece? Eu estava dentro da Escola de Madrid, não tinha essa preocupação dentro da Escola de Madrid. Eu sempre tive contato com pessoas de outras escolas de osteopatia. Isso também não existia em outras escolas. E eu tinha contato fora do Brasil, e isso também não existia fora do Brasil. Então, o que acontece? Foi um movimento que eu falo que eu devo ter sido um dos pioneiros a fazer, em 2013, com o blog Osteopatia Científica. E aí a gente foi crescendo com isso, tá? Hoje o Felipe Matuzzi já não está mais trabalhando comigo com isso, eu estou com o Leonardo Diniz, e a gente está com o podcast Osteopatia Científica, com o Instagram Osteopatia Científica, fazendo mais ou menos a mesma coisa com uma intensidade um pouco maior. Mas eu falo que o movimento de colocar a ciência dentro da osteopatia, eu falo com uma certa tranquilidade, e assim, fui eu que comecei isso aí dentro da osteopatia, porque não tinha, entendeu? Isso não existia mesmo. Tanto que acho que quando você fez a formação, você nem deve ter ouvido de artigo científico. Era, assim, muito, muito vago. De vez em quando algum outro professor comentava. E veja como são as coisas. A osteopatia, enquanto classe de profissionais, ela podia ter se fechado e falado assim, não vamos conversar com esses caras aí. Deixa essa PBE de lado, vamos ficar sendo vítima de meme, tal. Ou a gente pode procurar olhar para isso, se aliar e mostrar o que a gente tem de bom. É claro que o segundo caminho, e que foi o que aconteceu de fato, ele leva a uma maior abertura e até uma maior ética profissional, uma transparência de fato de que existem coisas que podem ser melhoradas, porque não deixa de ser uma ciência. Então por que ela não pode ser testada? E como você falou, você tinha suas dúvidas lá, e quantos alunos que fizeram a formação acabaram levando suas dúvidas que tiveram lá dentro da formação para uma pós-graduação em estrito senso, para tentar testar essas coisas. E isso é um fato, não foi só você que levou para o seu mestrado, outros colegas levaram também. E isso vai encorpando essa ciência, a osteopatia, e dando cada vez mais robustez científica para ela, né? E uma coisa que eu falo muito é assim, hoje eu trabalho em algumas entidades de pesquisa, né, no CAMI Collaboration, no CABCIM, eu sou do departamento científico da Escola de Madrid, fazendo pesquisas nessa área da osteopatia. E eu falo assim, a gente tem que publicar tudo. Porque às vezes o aluno fala assim, mas o resultado não foi bom desse estudo, né? Mas esse é o que é para publicar. Porque o estudo não tem resultado bom ou ruim, tem resultado. Claro. E aí, se a gente publicar esse estudo que, por exemplo, a gente fez um estudo agora no Rio de Janeiro sobre síndrome do olho seco. Porque a gente escutava na osteopatia que as técnicas cranianas conseguiam estimular as glândulas lacrimais do caramba 4. Então tá bom, pegamos o escopo de técnicas que foram vendidas para a gente, né? Que poderia fazer isso. Selecionamos pacientes com olho seco e aí a gente fez um estudo. O que a gente percebeu? Que não mudava nada. Agora a gente vai publicar o estudo mostrando, olha, no olho seco a gente não consegue fazer nada. Até mesmo porque
ter plausibilidade é uma coisa. Agora, Exato, acontecer de fato é outra. Ah, essa exato. técnica pode ter esse desfecho aqui, mas será que de fato ela vai acontecer lá no paciente de fato? E Sim. muitas vezes as coisas são descobertas meio que ao acaso, ao contrário também. Às vezes não deu para isso, mas vai dar para outro negócio. E ciência é para isso, né, cara? Ciência é maravilhosa por causa disso. E eu acho que é esse o papel que a gente tem que adquirir como professor, né? Porque assim, eu sou professor de osteopatia. Então, dentro de uma sala de aula, eu tenho que criar um ambiente que a gente possa conversar de tudo, inclusive do que não tem eficácia. Uhum. Porque senão o que acontece? A gente fica no mundo de Disney. O mundo de Disney é maravilhoso, tudo dá certo. Entendeu? A árvore é um algodão doce. Porra, e o paciente não é. E eu Entendeu? Então, acho, né, Léo, e eu acho que, na verdade, isso chega a ser até um pouquinho cultural, né? As pessoas, elas começam, e até porque muitas dessas formações é um investimento de tempo financeiro, e as pessoas, elas buscam, né, não sei se a palavra é certa, mas um milagre, uma coisa que resolva tudo. A solução para todos E os a gente problemas, está né? Sim. falando a gente está falando da osteopatia, mas na neuro isso aconteceu com Bobat, com PNF. E aí, como são formações longas, são formações caras, as pessoas querem usar aquilo para tudo. E se a gente não começa a estudar, isso começa a cair em descrédito, que acho que foi o que aconteceu com a própria Eletro, né? De você usar tudo para tudo, ela não funciona para tudo. Para algumas coisas a gente sabe que tem evidência e para outras não. Só que Perfeito. isso faz parte, e eu acho que é aí que é a defesa, pelo menos minha, que não sou da área, né? Da osteopatia ser também, né? Do fisioterapeuta. Não digo ser exclusivo, mas porque o fisioterapeuta ele tem outros saberes. E a osteopatia, ela pode ajudar muito, mas em algumas situações eu tenho outras ferramentas ao meu alcance para ajudar ou para complementar, né? E é uma coisa que a gente sempre teve, né? Na neuro, a gente sempre, antigamente era orgulho, né? Eu sou bobatiano, eu sou cabatiano, como se, nossa, se eu uso um, eu tenho que odiar o outro, né? Cara, Deus o livre, eu fazer por que que a gente bobat e tem que ter cabat ao mesmo tempo, você vender alma pro diabo, para uma das... por que tem que ter essa dicotomia de tudo, né? É na política, é na técnica profissional, assim, você não pode ser A, tem que ser B, ou você não pode ser A e B, que coisa de louco, né? E às assim, vezes você usar a racionalidade e falar assim, bom, peraí, até aqui eu consigo com essa intervenção, até aqui eu consigo com essa aqui eu vou precisar de um outro colega que faz não sei o quê, e aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, para que a gente faz tudo isso? É para resolver o problema de quem? É o seu ou é do paciente? do paciente, né? Então, desculpa, se você E, fica com ego suficiente para falar que eu só vou usar, e eu escutei isso de professor de osteopatia, tá? Não, eu só uso terapia manual e eu resolvo tudo. Eu falava assim para meus amigos na turma, eu falava assim, eu duvido que esse paciente não faça exercício. Duvido. Duvido que ele não indique. Não dá para tratar um paciente com dor crônica sem movimento. é que aí é um exercício de humildade, né? E reconhecer que aquilo que eu ensino não serve para tudo. E isso não tem problema nenhum, cara. Posso falar uma coisa? É o contrário. Não é nenhum problema. Isso aí é uma solução. Porque você está falando o Exato. seguinte: olha, nós vamos utilizar o recurso A, B e C. Tudo bem? Por quê? Porque isso aqui é a principal recomendação para tratar essa condição aqui. Uhum. Beleza? Beleza. Eu só sei o A. E tá tudo bem. Eu vou até aqui. Então, assim, isso é você entender que mais importante do que o seu ego como fisioterapeuta, como osteopata, como bobatiano, cabatiano, o cacete que você quiser se chamar, é o paciente. A gente faz o que a gente faz para fazer o quê? Para transformar a vida de quem? Do paciente. Meu paciente chegou com dor, meu paciente chegou com incapacidade, meu paciente chegou com um problema, meu paciente não consegue pegar o filho no colo, meu paciente não consegue subir uma escada, eu não sei. Eu tenho que entender que o meu raciocínio clínico, como fisioterapeuta, como osteopata ou como qualquer outra denominação, vai ser resolver esse problema.
E se eu não tiver condição de resolver 100% desse problema, eu tenho que pelo menos saber para onde eu posso encaminhar esse paciente. Perfeito. Agora, se eu não fizer isso, desculpa, aí eu vou avisar vocês que estão assistindo esse podcast, vocês estão na profissão errada. Se o principal da sua profissão não for tratar o paciente, for tratar o seu ego, vai se cuidar em outro lugar. Não vai atrapalhar que a gente está tentando fazer um negócio sério aqui. Entendeu? E eu vou mais além, sabe, Léo, assim, no sentido de... Hoje a gente tem muita coisa, né? Muitas ferramentas, muitas técnicas, muito tudo. E a gente vê há muitos anos muita coisa disponível. E as pessoas, elas não se preocupam em ir atrás. E eu te digo assim, eu não julgo você, sei lá, te apresentaram, pode ter sido até um professor, né? A gente tem esse hábito também de... às vezes a gente tem afinidade por aquela pessoa e ele te apresenta uma técnica e você vai fazer um curso e geralmente você sai gostando daquilo. Isso não é um problema, né? O que eu falo para as pessoas é você parar aí. Como você, a osteopatia desde o início ela te encantou, mas isso não te cegou de você não ter perguntas, de você não querer buscar mais respostas. E eu acho que o grande problema que a gente tem ainda na fisioterapia, estamos focando na fisioterapia, claro que existem muitas outras áreas da saúde, principalmente, mas é a gente se contentar em não ter as respostas, né? Assim, de a gente ver meme, todo mundo falando, né? De um recurso, do outro, não vou nem citar, senão a gente fica até amanhã cedo, mas da pessoa que usa não se questionar. E mais ainda, então assim, vai procurar, eu duvido que não tenha algum pesquisador em alguma universidade desse Brasil afora que não vai querer fazer com você esse estudo. Então assim, vamos testar? Vamos ver se realmente isso funciona? E às vezes as pessoas falam e brigam, né? E o ego é enorme, mas você vê essa conversa e essa tentativa de provar que aquilo é bom há 15 anos, e o mesmo grupo que está lá gritando, querendo, enchendo o saco, eles mesmos não conseguiram mobilizar alguém, não estou dizendo que a pessoa tem que fazer a pesquisa, mas mobilize alguém que saiba fazer para tentar provar. Mas daí quer ganhar no grito, né? E como você falou, quem é a única pessoa que sai prejudicada? É o paciente. Eu falo que um dos grandes mentores que eu tive na fisioterapia, que hoje eu falo que é um grande amigo, que assim, sempre que eu vou para o Rio de Janeiro eu acabo jantando na casa dele e tal, e aí eu acabei estendendo essa amizade para um outro cara também, que é um grande nome da fisioterapia, que eu faço questão de citar sempre, é o Palmiro Torrielli e o Dan. Então esses dois caras para mim foram grandes mentores, o Palmiro muito mais que o Dan, e o Palmiro nem sabia. Outro dia que eu falei isso para ele, ele falou assim: você tá falando sério, Léo? Eu falei assim: Palmiro, você foi o primeiro cara que eu olhei na fisioterapia, eu falei: puta que pariu, esse cara é muito foda, meu Deus do céu, eu quero saber o que esse cara sabe. Nossa senhora, porque assim, foi um dos primeiros cursos que eu fiz que eu via a galera perguntando de tudo, e ele respondia tudo. Eu falava: não pode ser, o que é isso? Aí eu brinquei, eu tenho até uma foto na casa dele segurando todas as gravatas dele, pus uma parte no pescoço, um pouco em cada mão, e falei assim: tô eu aqui com o maior conhecimento que existe na fisioterapia do mundo, porque ele dá curso com essas gravatas, não é possível, essas gravatas sabem mais que eu, não pode ser. Vai passar por osmose, né? Certeza, eu levava no bolso. Eu acho tão sensacional a gente ter referências na nossa profissão que a gente admira, a gente fala assim, puta, esse cara é muito foda, meu, assim, e na fisioterapia tem cada vez mais gente, assim, muito foda, né, assim, só deixar esse registro aqui, mas continue o teu raciocínio aí, Léo. E aí eu lembro que eu tava conversando com ele e eu falei assim: sabe o que acontece? Porque a fisioterapia tem muito curso, e tem muito curso sem comprovação, sem embasamento nenhum. E eu acho que talvez seja a área que mais tenha isso, tá? E aí a gente vai tentar fazer um exercício, começou a tentar fazer um exercício de voltar um pouco e ver por que isso acontece. E aí eu percebi o seguinte: primeiro de tudo, são pouquíssimas as faculdades que te dão um embasamento científico adequado para você entender o que é bom e o que é ruim. Então o que acontece? Tem pouquíssimas faculdades que vão te ensinar a falar assim: ó, pega um ensaio clínico
e olha. Pega um guideline e analisa assim. Entendeu? Então, assim, o embasamento científico é muito ruim da área. E a segunda coisa que eu vejo é assim, e eu passei por isso. Eu tive muitos professores de fisioterapia da minha faculdade que eram frustrados como fisioterapeutas e davam aula por causa disso. Então, eles eram fisioterapeutas que nunca conseguiram trabalhar como fisioterapeutas e se sustentar como fisioterapeutas. Prosperar, né? Sim. E aí, o que eles faziam? Eles fizeram um mestrado em nada, um doutorado em nada, e foram para dentro de uma universidade. Tanto que hoje são administradores de clínicas. Porque tem clínica para cima e para baixo, só que não sabe atender um paciente. Só que foram professores universitários por anos e anos e anos, fazendo mestrado, doutorado em nada. E aí, essa frustração fazia com que esses caras fizessem o quê? Enxergassem o fisioterapeuta estudante como um mercado. Então, quanto mais cursos eu vender para esse cara, melhor. E aí começaram a vir um monte de curso de um monte de coisa que não servia para nada. Faz sentido. E aí, o que eu vejo de consequência disso? Aí a gente tem hoje, no mercado, 2 tipos de fisioterapeutas. Eu tenho um fisioterapeuta que eu tenho que ser solidário com ele, porque ele também foi enganado. Ele foi fazer um curso porque ele não tinha embasamento científico para discernir se aquilo era bom ou ruim. Aí ele fez um curso de um recurso tal que não serve para bosta nenhuma e ele está usando aquilo que foi o dinheirinho que ele tinha para investir, que ele aprendeu e ele vai usar. Então eu tenho, como professor hoje, que me solidarizar e abraçar esse cara. Sim. E falar assim, amigo, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te mostrar como é que funciona. E eu tenho que trazer esse cara para o meu lado. Falar, vamos seguir o caminho. É assim. Só que tem um outro cara, que é o que ganha dinheiro com isso. E aí o que acontece? Eu já escutei de gente que dá curso de um monte de pseudociência que tem na fisioterapia aí, que falou assim para mim, Leonardo, você sabe quanto que eu ganho dando esses cursos por ano? Como é que eu vou parar? Então o que acontece? O padrão de vida do cara que está vendendo esse monte de merda para um monte de fisioterapeuta e enganando, está diretamente relacionado com a quantidade de turmas por ano que ele fecha. Ou seja, ele não tem interesse nenhum em fazer pesquisa sobre o tema, porque ele já sabe o que vai dar. Ele não trabalha na área, ele trabalha vendendo curso, e a clínica dele, ele é um administrador, ele não atende. Mas entendeu? Aí, Léo, eu ia complementar essas 2 coisas que você falou com a que eu acredito que seja a primeira de tudo isso. É a nossa formação de base, não de fisioterapeuta, de né, assim, aluno da vida no Brasil. A gente não é formado para questionar, a gente não é formado para montar um raciocínio lógico, interpretar as coisas. E isso, por muito tempo não foi, eu acho que infelizmente tem sido pior. Eu me lembro, quando eu fiz meu mestrado e doutorado no Canadá, e eu saí muito nova daqui, fui, né, comecei a fazer com 22 anos. E aí, assim, eu me lembro que nas aulas, claro que eu já estava no mestrado, né? Mas, assim, as pessoas perguntavam o tempo inteiro. Não eram as nossas aulas que você entra, você fala, se a gente não instigar, se a gente não organizar uma dinâmica, os alunos, eles entram mudos e saem calados. É um ou outro, né, que às vezes interage ali mais. E lá todo mundo perguntava. E eu me lembro que isso foi 2002 que eu fui, em 2006, se não me falha a memória, 2005 ou 2006, o meu orientador, ele tirou um ano sabático. E aí ele colocou, acho que foi 2006, porque eu estava recém entrando no doutorado. E daí eu e meu outro colega, que também já estava no doutorado, a gente assumiu as disciplinas da graduação dele na Universidade de Montreal. Então a gente dava neuro. E aí a minha primeira aula, eu lembro que eu saí desesperada, assim, né, por esse meu colega, a gente estava dando junto, falei, ô merda do céu, eles odiaram, não entenderam nada. Ele, mas por quê? Falei, porque eles fizeram 1 milhão de perguntas, né, assim, e alunos de graduação de 4º período.
E assim, fazia umas perguntas inteligentes, né? Assim, umas coisas. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, acho que as pessoas não entenderam. Sei lá, não dava para entender meu francês. Ele, não, se aqui é assim. Você tem que ficar triste se você der uma aula e ninguém perguntar. Se você dá uma aula e todo mundo pergunta, é que as pessoas estão entendendo e estão gostando do que elas estão aprendendo. Porque assim, a gente é estimulado a perguntar. E aqui é o contrário, né? A gente, quando era criança, lembra, os professores ficavam bravos se a gente perguntasse, né? E eu acho que isso, infelizmente, criou uma geração de pessoas que querem as coisas prontas, que querem pensar o mínimo possível, que já querem, né, tudo meio de mão beijada, sem evoluir muito. Aí quem é esperto se faz em cima de todo mundo, né? Enfim. Nós temos. Isso é um problema sério da fisioterapia. E aí uma coisa que a gente já comentou aqui também, e eu acabei até conversando isso já algumas vezes com alguns colegas, é assim, a gente tem muito curso de intervenção, né? A gente tem muitos cursos que te ensinam intervenções. Só que como a gente falou aqui, tem pouquíssimos cursos que te ensinam raciocínio. Porque assim, fazer a intervenção não é o mais difícil. O difícil é saber como, quando, por quê, que hora que você usa essa ou aquela, entendeu? Então, assim, organizar um plano de tratamento do seu paciente, de qualquer área da física, em qualquer condição que ele tenha, é o mais É difícil, o desafio, né? entendeu? Esse é o grande desafio do fisioterapeuta. Então, assim, organizar esse raciocínio clínico para você coletar as informações de uma anamnese de uma forma que valorize esses sintomas, entenda o que você precisa fazer, realizar um exame físico informativo. Eu não conheço um curso que faça isso. Não tem. Tem um monte de curso que se propõe a fazer, que inclusive eu fiz. Que aí chega lá, isso fica subentendido e vamos sair fazendo intervenção. Não resolve. Então o que eu Mas vejo é aí, cada vez o fisioterapeuta sabe menos raciocínio clínico e mais intervenções ele tem na mão. Então ele tem uma caixa de ferramenta com 35 ferramentas diferentes. Mas ele não sabe o que ele usa para apertar aquela porca ali. Não resolve. mas eu acho que é uma coisa, a gente já falou muito isso aqui, né, João? E eu acho que, de novo, tudo começa nessa base também, né? As pessoas têm preguiça de avaliar. Primeira coisa. Então, assim, tudo que vai pegar um curso de intervenção e um de avaliação. Qual que vende mais? Não importa de que área também. As Sim. pessoas não querem nem saber de avaliação. É perda de tempo. E se você não sabe o que você está procurando, você não pode saber o que você está tratando, né? É simples, a conta é simples. Então, acho que aí já começamos com um probleminha, né? Então, eu acho, é uma coisa que a gente fala muito, assim, eu, pelo menos para os meus alunos. Hoje não é difícil ser um profissional diferenciado no mercado. Porque se você sabe fazer uma boa consulta, uma boa avaliação, né, direcionar a sua avaliação e também fazer a avaliação, você também tem que ter um raciocínio clínico. Você não precisa fazer peguei um paciente com AVC, eu vou fazer todos os testes no mundo que existem para AVC. Não, né? Não é esse o ponto. Mas você saber uma boa avaliação e conseguir extrair dali as informações essenciais para você fazer um planejamento terapêutico, você já sai na frente de 90% dos colegas que estão aí no mercado. De fato. E nem sempre precisa ter 1 milhão de informações, né? Eu falo muito isso. Gente, não se desesperem de sair da faculdade e querer fazer tudo, né? Assim, aprendam a fazer o básico ali, né? O povo não sabe fazer uma cinese, não sabe prescrever um exercício, aí tá querendo fazer trocentos, né? Na minha área, já quer fazer estimulação transcraniana. Filho, não sabe nem onde é que fica ainda o córtex, né? Não sabe pensar num treino orientado à tarefa. Não adianta querer fazer um negócio diferente.
Mas é Mas aí, difícil, né? isso que você está falando tem a questão que o Léo abordou também, porque hoje a informação ela é muito rápida, o marketing ele é muito Forte, né? forte, muito até massivo, no sentido de que assim, eu sei que você tem um problema e a solução perfeita está aqui, é o meu curso, é o que eu entrego de resultado, veja esse paciente aqui, que melhorou isso e aquilo, mas as pessoas ainda não sabem discernir se aquilo de fato vai ser perene por um tempo, ou se ele vai utilizar para uma gama de pacientes que ele tem no dia a dia, e que os cursos de formação vão vindo ao longo do tempo. Como o próprio Léo falou assim, pô, eu tenho X especializações, eu tenho curso nisso, naquilo. Você não fez tudo isso em um ano, cara, nem em 2. Você foi fazendo ao longo da sua formação, quando você identificou ali, pô, mas assim, o Mackenzie acho que seria interessante aqui, porque eu já tive um paciente assim, assado, talvez ele me ajude a entender alguma coisa que eu não estou entendendo ainda, e a gente vai complementando as nossas formações. Mas a nossa formação, lá no começo dos anos 2000, ela foi diferente do que é hoje. Porque hoje a molecada tem acesso a muita informação, só que bastante superficial também. Talvez a gente tenha acesso a menos informação com nível de profundidade maior e a gente tenha percepção diferente das coisas. Não quer dizer que exista o lado certo e o lado errado, mas talvez isso, a gente conseguir identificar esses fatores seja importante para a gente conseguir trilhar uma carreira que ela tenha sentido, que ela tenha coerência, né? Então aí, Léo, o que eu queria te perguntar é assim, por mais que você tenha feito diversas formações, você acha que a osteopatia, até hoje, ela é a sua base ou não? Não sei. Que pergunta difícil. Eu não sei. Você sabe que eu já pensei nisso já. Eu não sei te falar. Eu acho, porque assim, ó, me perguntaram também outro dia assim, mas como é que você faz para estudar? Por exemplo, faz muito, muito, muito tempo eu já perdi a conta de quando que eu abri um livro para estudar alguma coisa. Porque hoje eu estudo praticamente só por artigo, entendeu? Porque eu estudo muito mais voltado diretamente para a clínica. Então eu não estudo mais teoricamente anatomia, que aí precisaria de um livro, teoricamente a biomecânica, que o artigo pode ser complementar, não, sabe? Mas assim, o que eu vejo hoje, por exemplo, onde eu trabalho, eu faço em média de 15 a 20 avaliações por semana para determinar os planos de tratamento que vão para a minha equipe. Eu tenho equipe de fisioterapeuta, de osteopata, de quiro nas duas clínicas e eu avalio os pacientes e faço o plano de tratamento e os pacientes vão passar por esse plano de tratamento hands-on e hands-off. Então, eu faço uma avaliação hoje que tem elementos de terapia manual, tem elementos de fisioterapia musculoesquelética clássica, tem uma ausculta ativa, tem uma comunicação assertiva com esse paciente. Então, assim, eu tenho elementos do Mackenzie na comunicação, eu tenho elementos do Maitland, que eu gosto muito do raciocínio do Maitland, como que ele chama? De causa e efeito, né? Do raciocínio de intervenção e resposta, sabe? Eu gosto muito disso. Então, eu testo um pouco isso na avaliação. Tem muita coisa da abordagem da osteopatia, da abordagem mais globalizada da osteopatia. Tem muita coisa da parte ortopédica, musculoesquelética clássica que vem dos guidelines e dos testes provocativos e não sei o quê. Então, assim, eu de verdade... É uma mistura. Não consigo te falar o que é, entendeu? Mas tem tudo isso junto e eu consigo, no final desse processo todo, falar qual é o diagnóstico, o prognóstico e fazer o plano de tratamento. Então, eu acho que o grande objetivo é conseguir chegar e falar para esse paciente, olha, dona Maria, nós vamos fazer isso por tanto tempo, a gente vai fazer os atendimentos assim, 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 da parte de hands-on, hands-off, e vamos evoluir dessa forma. Então, tem um pouco de cada coisa, mas o que pesa mais, Pô, tem uma pós-graduação que eu fiz em neurofisiologia da dor. Tem muita coisa dali também, entendeu? Então, assim, não sei exatamente de onde vem. Um dia a gente pode até analisar essa avaliação, a gente tenta descobrir o que tem mais do que, mas eu acho que tem de tudo. Entendeu? Mas eu acho que é esse o objetivo, né? No fim das contas, quando a gente faz formações, a gente também está buscando esse complemento.
né? A gente geralmente vai fazer porque a gente tá com uma pulguinha ali, poxa, eu queria saber um pouquinho mais disso, né? Saber um pouquinho mais daquilo. E acaba que daí a gente tá fazendo daí para nós esse raciocínio do que para nós faz mais sentido, né? Sim. Do que para nós esse quebra-cabeça fica mais fácil de ser montado. O João falou o negócio dos gurus, né? Eu chamo de gurus, né? Os gurus da fisioterapia. E eu falo sempre uma coisa para os meus alunos, eu falo sempre muito lá no Instagram isso. O que esses caras têm de bom? A Comunicação. venda. Comunicação, sem dúvida. Eles vendem bem, né? Exato. O que a gente precisa espelhar nesses caras? A comunicação. Entendeu? Então, assim, ó, tem uma frase do Martin Luther King que serve para esse momento, que é assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. A galera que tá fazendo coisa certa tem que começar a botar a cara e assumir, porra, eu tô fazendo certo. Você não precisa ter medo de se comunicar. Ah, mas eu não tenho as habilidades de comunicação do A, do B e do C. Não me interessa. A sua comunicação você vai desenvolver. E o único jeito de desenvolver é esse. Por exemplo, quer ver? Eu faço sempre esse exercício. No meu canal do YouTube, eu deixo lá o primeiro vídeo que eu gravei. O primeiro vídeo que eu gravei no YouTube, acho que foi 2016, acho que 2017, sei lá. Foi o primeiro vídeo do YouTube. Eu tô falando, tá na cara que tem uma folha embaixo. Eu vou olhando para baixo, eu olho para frente, eu fico assim, eu fico meio de lado, eu vejo que tá ruim, eu vou mexendo a câmera. Tá uma merda aquele vídeo, tá uma merda. Só que eu faço questão de deixar ele lá, para mostrar para todo mundo assim: ah, mas nossa, eu assisto um vídeo seu hoje, você fala tão bem. Mas não nasci assim não, viu? Eu fui desenvolvendo, como qualquer coisa na sua vida. Como que dizem, Léo, Bom, é melhor coisa feito, não. melhor feito do que perfeito. Eu vou ter que discordar aqui, porque a Cibele sabe que eu tenho um ponto fraco, cara, que assim, eu realmente, Léo, tinha essa perspectiva de que tudo é treinável, até eu tentar tocar piano, cara. E eu não consigo admitir, porque assim, eu não sou tão limitado cognitivamente, mas, cara, eu não consigo aprender a porra do piano, cara. Mas você aprendeu algum instrumento de infância? Não. Nenhum. É isso. Eu sei, mas Não, assim, mas ele tentou muito pouco tempo. é Eu claro falo que é para uma os brincadeira, né? É claro que é uma brincadeira, mas assim, Você vai conseguir e nós vamos fazer um episódio com você tocando pra gente. isso. Eu já falei para ele, eu falo, João, eu trabalho com, né, comportamento motor, aprendizado. Não, peraí. Você vai fazer o seguinte, Sibeli, você vai colocar a estimulação transcraniana nele, meter TDCS ali. e ele vai treinar esse piano, e aí nós vamos fazer um outro episódio, eu vou acompanhar no violão aqui. Aí sim, aí sim. Mas E a Sibeli vai cantar. fez 5 aulas e já queria virar o Mentira, Beethoven. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas, então já ficamos aqui o Milagre ainda não desafio. fazendo. João no piano para Isso. o Hashtag João no piano. episódio 300 do Fisioverso. A gente vai Não, mostrar mas o ó, que. eu vou te falar um negócio, só para você ficar com um pouco mais de raiva. Meu filho tem um violão pendurado aqui na sala de casa. Meu filho, com uns 12 anos de idade, falou assim: pai, de quem que é esse violão? Porque ele nunca nem tinha me visto tocar. E eu toco, assim, eu tive banda na época de faculdade, fui vocalista da banda, não sei o que e tal. Então, assim, eu queria ser um astro do rock, essa que é a real, né? Mas a fisioterapia me chamou. E hoje sou fisioterapeuta. E a fisioterapia me Agora chamou. fisioterapia. Aí eu vim pra cá, a fisioterapia deu certo, eu falei, então tá bom, vou abandonar o rock. O rock sobrevive sem o Leonardo, a fisioterapia não, entendeu? Foi mais ou menos isso. E aí ele pegou o violão, aí eu falei pra ele assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. É assim, ó, aqui sobe, aqui desce, faz assim, assim, assim. Em um mês ele tava tocando. Ele pegava o violão, ele ia pro quarto e ficava lá um pim, 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 e falava assim, não vai sair nunca. Aí começou a sair, eu falava para ele assim, ó, as músicas do Nirvana são mais fáceis para aprender, porque é muito repetitiva. Começou a fazer. Eu falei, puta, não é que ele saiu? Toca melhor que eu hoje, vou ver. Aí.
Então, assim, é uma questão de execução e repetição, entendeu? Isso é real. Mas o que a gente estava, voltando, quem estava falando, vamos modelar esses gurus, a comunicação assertiva que eles têm. Sim, Eles sim. falam nada com nada, eles falam de uma coisa que não funciona, que não está validada, como se eles estivessem falando de uma indicação nível A de qualquer guideline. Só que a gente que sabe a indicação nível A do guideline não fala daquele jeito. Fala. Errado tá, Eu já me xinguei várias vezes por isso. errado tá a gente, É. que não faz, entendeu? Errado tá a gente. Você não tem uma habilidade que te colocou na fisioterapia assim, assim, assim? É essa que você precisa falar, entendeu? E entender o seguinte, tudo é processo. Então, assim, você vai começar a fazer, por exemplo, eu dou treinamento de equipe de fisioterapia hoje. Eu faço treinamento de equipes de clínicas. No começo, eu ficava desesperado, assim, meu, vão me perguntar disso, vão me perguntar não sei o quê. Eu me cercava tanto de perguntas que eu não conseguia nem dar aula. Uhum. Hoje, eu vou lá e falo tranquilamente, sem nada. Aqui, vamos falar de dor cervical? Ó, é assim, 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 pronto. Então, assim, é uma questão de botar Sim. a cara, entendeu? Não, E entender que isso assim, é necessário. a comunicação faz uma puta diferença. E eu acho que os bons precisam estar mais nas redes sociais, então fica o apelo aqui. Então, você que faz a coisa certa, você que tem, que é honesto, que você que é fisioterapeuta de verdade, você que é Bem estudante intencionado. de terapia, tem que questionar tudo e tem que colocar sua cara, Né? entendeu? Tem que colocar sua cara, senão a gente não vai crescer, não. Na real, é exatamente como todas essas tarefas que vocês comentaram aí, é como dirigir. No começo é mecânico, você tem que pensar muito, o pé não sincroniza com a mão ali, mas de Deus o repente o livre, negócio pedir para abrir você o vai vidro, fazendo, ligar o fazendo, rádio. fazendo, até que aquilo se torna automático. E é Até isso. que você toma multa falando no celular. Pois É. é, você veja. Você Ô, ficou Léo, tão bom. Você deixa eu toma multa. aproveitar isso que você comentou da gestão ali. Então, hoje você foca boa parte do seu tempo em processo avaliativo dos pacientes e direcionamento para a tua equipe, mas você também atende, você fica mais na gestão. Como que é a tua semana? Vou te explicar o negócio. Gestão, eu não tenho capacidade nem habilidade. Tá, Então, o que acontece? Eu tenho quem faça. você tem um gestor, perfeito. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Antes a gente tentava fazer tudo. Aí o que acontecia? A gente não fazia nada direito. Eu não avaliava direito, eu não atendia direito e não fazia gestão direito. Aí o que acontece hoje? Hoje a gente tem a empresa, tem uma estrutura. Eu sou o diretor técnico, então eu cuido da parte técnica da clínica e das avaliações. Eu tenho um sócio, que é o diretor clínico, que cuida da organização da clínica, então de toda a parte de organização, de atendimentos, de agenda, de documentos, até do papel do banheiro. É tudo essa parte que ele Perfeito. faz. E tem Uhum. um outro sócio que é o gestor, que cuida de toda a parte administrativa, marketing, captação, parceiros e não sei o que, não sei o que, Financeiro, financeiro, tudo ali. Então, assim, a gente tem nós somos em três sócios e cada sócio faz uma parte que lhe compete. Então, a gente E todos são conseguiu, fisioterapeutas? todos são fisioterapeutas da mesma turma de faculdade. Olha que bacana. E os Aquela. três são sócios das duas clínicas, em conjunto. Isso, isso. E vou falar uma coisa para vocês. Aquela turma do fundão, que todo mundo Deu olhava e certo. falava assim: esses daí não vão vingar. só Aí, Esses, ó. querem saber de tocar na noite, não vão exato, vingar. exato. Esses daí, vai Chupa a botar. molecada da primeira carteira. Só queria deixar registrado isso aqui para o pessoal, porque a gente sempre falou assim, ó, numa sala de aula nós temos três classes sociais. Nós temos os escribas, são aqueles que sentam na primeira fileira. Nós temos o clero, que são os professores. E nós temos a nobreza, que senta no fundo. Entendeu? Então, eu sempre fui da nobreza, não posso fazer nada. E Gente, Tava ali. ali a gente deu certo, entendeu? Os escribas, só pra galera saber, é o que forneciam o Xerox pro pessoal da Exato. o nobreza. pessoal lá de trás. Aqueles que pegam o cuspe do saber do professor, É isso aí. é esse. Léo, e como chama a clínica? Vertes. Verts. É.
em que região da cidade que ficam as unidades? Tem no Itaim e no Tatuapé. Ele Bacana. pergunta, mas ele não sabe nem a diferença do Itaim nem do Na Tatuapé. Zona Sul e na Zona Leste. Que cidade, Eu moro na São Paulo Zona pequeno, Leste, né? né? Eu moro na Zona Leste, tem uma na Zona Leste, tem uma na Zona Sul. E a tua equipe hoje ali, Léo, tem quantos profissionais ao todo, contando as duas clínicas? Eu acho que a gente está chegando nos 16 no total, 15 e 16. Ah, A que gente tem maravilha. físios que são fisioterapeutas que a gente chama de apoio, né, que fazem o apoio da quiro e da ósteo. E aí tem os fisioterapeutas que fazem os atendimentos, e tem osteopata e quiro que faz os atendimentos também. Então tem toda uma parte de terapia manual, que a gente chama de hands-on, e aí tem o hands-off, que é assim, o atendimento de terapia manual tem duração de 30 minutos. E aí depois os outros 30 minutos eles fazem um complemento com um apoio. E aí esse apoio pode ser eletroterapia, uma liberação miofascial, alguma parte de mobilidade. E aí uma outra vez na semana eles voltam e fazem uma parte de exercício específico. Ah, legal. Com a equipe de físio, entendeu? Mas o foco é 100% na musculoesquelética mesmo. Só músculo esquelético, não tem mais nada, não temos nenhuma outra área. E tem até uma equipe médica que trabalha com a gente, né? Também. Então tem ortopedista, médico do esporte, que trabalha com a gente também. Uhum. Ele fala que hoje a gente tem a medicina Verts, tem a quiropraxia Verts, osteopatia Verts e fisioterapia Verts. São 4 subnegócios dentro do negócio. Uhum. Legal. Bacana, Muito, bacana. muito bem. Léo, E, Léo, conta para... Não sei, João, pode... Não, Eu já fique ia à mudar vontade. de assunto, pode falar. Não, fique à vontade. Não, eu ia te perguntar agora, então, assim, você ainda dá aula de graduação? Não, eu Não? saí em 2019, eu parei. 2018 eu parei. Eu Tá, não consegui mais. A geração mimimi me expulsou. entendi. Não dei Então, conta. você está na Madrid e Isso, com as clínicas, isso? eu sou professor da Escola de Madrid e eu dou aula em um monte de programa de pós-graduação, né? Então tem um monte de pós-graduação de fisioterapia ortopédica, de terapia manual, de várias cidades, de várias universidades. Aí eu acabo dando aula de final de semana. Então, tipo, final de semana eu dou aula pela Escola de Madrid, ou eu dou aula por alguma pós-graduação. Na Escola de Madrid, eu sou professor internacional. Então, por exemplo, eu dou aula em toda a América do Sul, América Central, tem aula também na Europa, então a gente dá uma volta boa, um passeio bom aí. Que chique. Rodando. Léo, e você acha, ou você ouve isso, de que algumas vezes as suas opiniões são polêmicas, porque você de fato fala o que você pensa, né? Ah, todo dia, né? Todo dia. E eu vou te falar uma coisa, assim, uma coisa que é muito engraçada, e aconteceu esse final de semana mais uma vez, eu fui dar aula para uma turma que não me conhecia. Aí eu cheguei no primeiro dia de aula, comecei a dar aula e tal. Cheguei no último dia de aula e falei assim, gente, posso perguntar uma coisa? No primeiro dia eu perguntei, quem aqui me segue na internet? Quem me segue no Instagram, no YouTube e tal? Aí a maioria levantou a mão. Eu falei assim, ah, tá bom. Aí chegou no final, eu falei assim, no último dia eu falei assim, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Quem de vocês que já me acompanhava, que tinha uma impressão minha, e que agora que a gente passou esses dias juntos, modificou completamente? Todo mundo levantou a mão. O que acontece? Eu acho que eu tenho uma comunicação muito incisiva. E aí é uma outra coisa, eu sou muito do humor, sabe? Eu sou do Cacete Planeta, sabe? Ai, sou tão eu tenho medo de ser presa hoje em dia. Exato, Fomos exato. forjados, fomos forjados. Cara, assim, para quem não conhece, pessoal, vá pesquisar Cacete Planeta, que é espetacular. Por favor, né? Faça esse Eu favor. já pensei, eu falei, eu tenho que parar de dar aula, porque qualquer dia eu sou presa. Exato. Mas Hélio de eu la não me aguento. Penha, Bussunda, os caras espetaculares, cara. Aí você tem na sequência, teve o Cacete Planeta. Não, primeiro antes, teve o TV Pirata. Nossa, TV Pirata, Diogo Vilela. Exato. Maravilhoso. Débora Bloch,
Entendeu? Então, assim, Pô, aí eu fui moldado nesse humor. Então eu sim. vim do Gordo ao Vivo, do Chico Anísio, do não sei o quê, aí veio TV Pirata, aí veio Cacete Planeta, depois veio Pânico, Uhum. e aí avacalhou de. Então, assim, o meu É, humor Isso que quando a tem gente era uma. criança, a gente assistia os Trapalhões, né? Que exato, politicamente É, correto era zero. exato. Então, assim, não, e que tinha um humor e que foi tendo pitadas de acidez, né? E a gente foi sendo criado dessa forma. exatamente. Então, assim, eu sou essa pessoa no meu dia a dia. Só que na internet tudo é muito ofensivo. Sim, sim. Então, tudo que eu falo nesse sentido fica um negócio de, nossa, você viu o que ele falou? E eu falo a mesma piada dentro da sala de aula, todo mundo ri. Porque não tem aquela internet, tem a interpretação da pessoa. E quando está ao É vivo, fora do contexto, às E vezes, você né? sente o clima, né, cara? No ao vivo você consegue sentir o clima, como que assim, as tensões estão equilibradas ali, é muito aí diferente. uma pessoa lê só aquela frase no nada, e aí fala, nossa, mas ele é muito polêmico. Eu nem acho. Eu nem acho. Só que acontece, a percepção episódica daquilo ali potencializa muito isso. Mas eu acho Uhum. que isso é uma coisa da internet, que as pessoas ainda não sabem lidar, entendeu? Mas assim, de verdade, eu nem acho que eu sou tudo isso. E quem me conhece próximo sabe, eu sou um cara que brinca muito. As pessoas que trabalham comigo falam assim, meu, percebe que eu tô puto o dia que eu não tô brincando. Fala assim, pô, o Léo tá puto hoje. Ele não tá brincando Uhum. com ninguém. Porque assim, eu tô brincando com um paciente. A secretária da clínica falou assim: sabe o que eu acho mais legal? Todos os pacientes que vêm aqui pela primeira vez e vão fazer avaliação, eles saem da sua sala dando risada com você. De alguma coisa que você falou. Todos. Não tem. Ela falou assim: é impressionante. O que que acontece? Aí eu falei pra ela assim: é que eu tenho o dom de falar merda. Além da fisioterapia, eu sei falar merda a qualquer situação. Eu consigo. É isso. Entendeu? Então, assim. E aí, isso na internet, algumas pessoas já acham que é um. Então, assim, eu mudo as impressões das pessoas toda vez que eu dou aula. Todas as pessoas que passam um dia comigo falam assim: não, ele não é assim. Não é assim que. E aí eu falo, assim, é o meu tipo de humor, entendeu? É isso. Mas eu nem me considero tão polêmico, não. Eu acho que eu só sou. Eu tento colocar e aquela coisa, eu estudo e eu estou embasando o que eu estou falando, entendeu? Eu não estou chutando. Uhum. E aí isso incomoda também. Acho que essa assertividade incomoda, né? Sim. E essas posturas, Léo, já te fizeram ter algum tipo de embate? Alguém já te mandou alguma coisa que foi mais ofensiva, assim? Ou de fato teve alguma coisa mais pesada, assim? Já, mas aí tem que lembrar que eu tenho 1,83 m, 120 quilos e tenho duas faixas pretas. Se quiser, Aí, fica à aí a vontade. galera respeita. Exato, fica à vontade. Mas assim, já sofri algumas ameaças importantes até. E eu falei, tudo bem, assim que você me encontrar, a gente resolve. E aí nunca ele me encontrou. E aí eu vou até Também não avisar. procurou, né? Não procurou Eu para não encontrar. sei. Eu já também não sei, mas o que eu falo é assim: quando eu encontrar, eu vou explicar. Eu vou falar assim: ó, vou te explicar uma coisa. Não fala o que você falou jamais. Porque quando você promete alguma coisa, é bom você cumprir. Porque você não tem capacidade de cumprir. Entendeu? Então Uhum. não promete, não. Entendeu? Então, assim, muita gente já, por exemplo, teve associações que me mandaram carta que se você tem 24 horas para tirar tal publicação. Eu respondi o e-mail, caguei e mandei de volta. Eu não sei nem quem é a associação. O que você vai querer me intimidar com alguma notificação extrajudicial, entendeu? Então já teve isso. Mas assim, eu nem ligo, entendeu? E eu tenho um amigo que é um excelente advogado, inclusive se vocês precisarem, ele está sempre a postos, entendeu? Aí, ó, que maravilha. Precisando, é só chamar um amigo do Léo. Tem que ter um advogado amigo para falar assim, ó, dá uma olhada nessa publicação aqui, vê o que você acha. Ele isso aqui, essa conotação dá para defender, então deixa. Beleza. Mas sabe o que eu Bora, pau. acho, Léo? E a gente, se não me falha a memória, a gente falou sobre isso hoje. Eu não sei se você estava, João, mas até complemento o que você falou de, né, os ruins estão falando demais e os bons falam menos. Mas hoje a gente acho que está no momento da sociedade que todo mundo tem medo de falar tudo. Uhum. E às vezes
né? Não vou entrar nem em assuntos extra fisioterapia, mas a gente escuta tanta bobagem e tanta coisa que a gente sabe que várias Eita. pessoas compartilham disso, né? Não é só a gente que acha um absurdo. E que hoje eu falei, gente, tem que aparecer alguém e começa a falar, filho, isso que você está falando, não, sabe? E É asneira. chega junto mesmo, de frente, sabe? Porque não é possível que outras pessoas não vão ter coragem e vai parar essa palhaçada. Porque, assim, é muito absurdo, em cima de absurdo que a gente vê, aí fica o mundo olhando, né? O povo falando abobrinha, asneira, todo mundo num canto indignado, aí uns alucinado que não sabe nem o que está pensando e acha que tá bom, acho, e as coisas não vão para frente. Eu acho que a gente tem que começar realmente a bater de frente mesmo, né? O que é certo, porque assim, o povo que faz errado, eles não têm medo de falar as coisas. Exato. E eu acho que assim, na fisioterapia, é muito aquela história, os bons pagam pelos maus. Porque o que acontece? Eu acho que todo mundo que está aqui, e até quem está ouvindo esse podcast vai ter essa experiência, ou já teve, que é assim, algum paciente chegou para vocês e falou assim, ah, eu já fiz fisioterapia, mas não funcionou. Total. Por quê? Por que isso acontece tanto? Não, a Porque gente tem... que atende no SUS, né? Eu e o João, a gente atende aqui 20 horas por semana no SUS. Pensa que é o que acho que a gente mais escuta, né? Sim, mas por que acontece isso? Porque será que aquele atendimento foi um atendimento de fisioterapia de verdade? Aí o que acontece comigo? Eu tenho uma clínica particular. O que acontece comigo? O paciente chega para mim e fala assim: nossa, mas ninguém nunca me avaliou desse jeito. E aí eu fico pensando assim: como é que alguém prescreveu um tratamento ou uma intervenção para uma pessoa sem conseguir organizar os sinais e sintomas? Sem conseguir organizar um exame físico? E aí tem tratamento que está sendo feito. E eu estou te falando o seguinte: eu não estou te falando de paciente que está no SUS, que não tem oportunidade, que não tem condição de pagar um convênio. Não, não. É paciente que tem convênio, é paciente que tem bom poder aquisitivo, é paciente que foi em clínicas muito boas aqui de São Paulo, que chegam para mim e falam assim: pô, mas teve um caso de uma paciente que falou assim: eu tô com uma tendinopatia do glúteo médio. Ela veio, me mandou o WhatsApp por causa disso, marcou uma avaliação. Quando ela chegou para mim, eu falei: o que está acontecendo? Ela tinha um estiramento do isquiotibial. Eu falei, não foi Mas ela já feito. tinha um rótulo de alguém que falou alguma coisa para ela, né? E ela estava sendo tratada há 5 meses e não estava melhorando. Por que será? Aí eu peguei e falei para ela assim, não, nós vamos fazer isso aqui, assim, 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 vamos começar com um trabalho assim, vamos fazer o laser aqui assim, tal, 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 exercício assim. Em 4 semanas ela falou assim, Leonardo, eu não estou sentindo dor nenhuma, eu estou fazendo agachamento. Ela falou, eu tinha parado de treinar a perna. Qual a mágica que eu fiz? Eu só avaliei. Entende? Então, Até assim, mesmo porque ficar tratando o glúteo médio não vai melhorar o posterior de coxa, né? eu acho que não. Eu acho que são músculos diferentes. Pelo menos na anatomia que eu aprendi. Eu não sei aonde estão aprendendo Vai anatomia. que, vai que a gente tá por fora. Vai que mudou, né? Vai que Vai que mudou. mudou. Entendeu? Então, assim, o meu problema maior é assim, essas pessoas estão fazendo, na verdade, um desserviço para a profissão. E Sim. quando eu Infelizmente. coloco o dedo na ferida e falo, ó, isso aqui não funciona, isso aqui não serve, isso aqui não vai, as pessoas têm que entender que o meu caminho, o meu papel ali é, na verdade, levantar a bandeira da fisioterapia bem feita, que é o que eu faço todo dia. É o contrário. Porque tem gente que vai comentar uma publicação minha e fala assim: ai, mas tá vendo? Você é contra a fisioterapia. Você não agrega. Você não sei o quê. Não, eu estou fazendo o contrário. Eu estou agregando muito mais. Eu estou ajudando muito mais. Porque eu estou botando o dedo no que está fazendo merda. Agora, se você não vai e coloca o dedo ali para mostrar que está fazendo merda, a sua profissão está indo para merda. Porque aquele paciente que chega e fala assim, fisioterapia não funciona, vai ficar cada vez mais comum. E eu recebo toda semana. Não é uma semana ou outra, não. Toda semana.
Entendeu? Então, assim, desculpa, isso para mim é um desserviço para a profissão e nós, bons profissionais que trabalhamos e vivemos disso, devemos sim nos posicionar. Falar, não, desculpa, não tá certo isso. Não é assim que funciona. Porque senão é um tiro no nosso pé. Sim, Entendeu? sim, com Então, assim, é certeza. o nosso papel botar a cara mesmo. É esse o ponto. E Tá hoje a nossa certíssimo. profissão, ela acabou ficando muito grande em termos de números de profissionais. Então também é difícil ter não vou dizer um controle sobre todo mundo, mas parametrizar todos os profissionais acaba sendo muito difícil, muito difícil. Mas posso falar uma coisa? Se o conselho profissional não seleciona o que ele vai aprovar e o que ele não vai aprovar em termos de evidência, como é que os profissionais vão fazer? O nosso Conselho Federal avaliza procedimentos que não têm evidência. Como é que eu Eu vou vou exigir? mais além de novo, concordo plenamente. Mas o próprio Ministério da Saúde também faz isso. Então, assim, é Exato. uma Uma cascata, né? cascata, né? Claro, e aí como é que o profissional que não tem uma formação científica adequada que a gente está falando vai saber discernir se no Ministério da Saúde está aprovado? Eu falo O de novo, assim, Conselho avaliza. a gente, ainda as pessoas que E estão, acho que plano de detalhe, saúde particular, ainda tem algumas possibilidades a mais, né? Mas os pacientes do SUS, se a gente deixar, é triste, né? O que e está aberto ali de leque para eles essas enfim. abobrinhas todas aí, boa parte das práticas que o Ministério, o Conselho acabam endossando são pagas com dinheiro público. Isso ainda é o pior de tudo, né? Que é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Então, É o sistema lamentável. público que tem uma fila para você fazer uma cirurgia de urgência, que tem extrema necessidade, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia oncológica, uma quimioterapia, não tem dinheiro para fazer isso, certo? Um Uhum. sistema, um sistema público, e aí esse sistema público que não tem dinheiro para fazer o básico, que é colocar um monte de pseudociência e fala assim, estamos ajudando a população. Não, não, vocês não estão. Não. Desculpa, qualquer profissional sério de saúde vai olhar e falar assim: não, vocês estão fazendo merda. Entendeu? E, E aí, e quando você coloca o dedo na ferida e fala que vocês estão fazendo merda, aí todo mundo fala assim: mas você não pode falar desse jeito. o pessoal fica Você é ressentido. muito incisivo. Você está sendo muito grosso. Você está sendo não sei o quê. Não, eu nem tô, porque se eu pudesse eu matava. Eu nem tô fazendo o que eu quero. Não, e sabe, Léo, e o que eu repito, se você acredita de fato no que você está fazendo, nessas. Todo mundo sabe o que tem e o que não tem evidência, né? Quem pelo menos Deveria, né? ensina, quem faz, deveria. Então, assim, pelo menos se propõe a estudar e a buscar essa evidência. Para a hora que você falar, ela que tenha argumentos para contra-argumentar. Uhum. Concorda? Mas você sabe o que acontece? A falta de formação científica adequada faz com que uma pessoa pegue um artigo científico. Quer ver? Vou te contar uma situação que aconteceu na faculdade. Um professor chegou na faculdade, mostrou um artigo científico falando que a vacina da gripe facilitava as pessoas a desenvolverem gripe. E ele mostrou um estudo que, nesse estudo, as pessoas que foram vacinadas tiveram mais gripe do que as pessoas que não foram vacinadas. Quando eu cheguei para dar aula, os alunos me perguntaram disso. Aí eu falei, qual é o estudo? Aí me mostraram o estudo. Vamos lá. Ele falou para uma plateia que não tinha discernimento de saber o que era uma boa evidência e o que não era. Então fica muito fácil. O estudo era um pré-print. O estudo era um Nem, estudo. nem precisava continuar a tua frase, né? Mas segue. Mas além disso, ele tinha um N de 3 mil pessoas, de 35 a 55 anos, que trabalhavam no hospital e que no período de um ano foram testadas para gripe a cada 3 meses.
não foi considerado desenvolvimento de sintomas de gripe como desfecho. Foi considerado presença do vírus da gripe no corpo. Em pessoas que trabalham em hospital. Exato. Entendeu? Então, assim, tinha tanto erro na parada do estudo. Quando eu comecei a ver com os alunos, eu falei assim, gente, tem tanta coisa errada que eu não sei por onde começar. Começa no pré-print e termina no desfecho. Ou seja, tá tudo errado. Então, o que acontece? O cara que trabalha com a pseudociência, se aproveitando da ignorância das pessoas, dos fisioterapeutas, dos estudantes que não entendem e não sabem discernir o que é uma evidência de qualidade e o que não é, o que ele faz? Ele pega um artigo publicado numa revista predatória, faz um discurso maravilhoso com aquela capacidade de comunicação que a gente já falou que a gente sabe que ele tem, e ele vende aquilo. E aí a pessoa que compra fala assim, não, mas ele mostrou o estudo. Tem evidência. Tem. Qual estudo? Se você pegar o estudo e colocar para um aluno de iniciação científica de uma universidade que tem uma boa cadeira de prática baseada em evidência, ele fala, ó, isso não vale para nada. Mas tem profissional formado que acredita no discurso. Até mesmo porque, se a gente for fazer uma busca hoje, nós conseguimos que provar, para quem não está vendo no vídeo, eu estou com provar entre aspas aqui, qualquer coisa. Porque vai ter alguma coisa publicada que uma técnica X, Y, Z lá funciona e outro artigo falando que não funciona. O que vai diferenciar é o letramento científico do leitor, para saber diferenciar se aquela publicação é de fato relevante ou não. Considerando nós estamos falando de letramento científico de profissionais da saúde, tá? Se a gente generalizar para a população como um todo, isso é exponencialmente pior. E aí, como o nosso cobertor de dinheiro público é muito curto, a gente não teria nem grana para só bancar procedimentos baseados em evidência. Então, quando coloca os que não têm evidência, irmão, aí que desanda tudo. Exatamente. Infelizmente. E o duro é que assim, vai abrindo um buraco, né? E aí a gente vê um sistema público que deveria dar uma assistência para um perfil da população, para uma boa parte da população que precisa daquilo. Que precisa, cara. Sem condição de fazer o que tem que fazer, entendeu? Não consegue entregar o básico, entendeu? Não consegue fazer uma consulta. E aí você fala, meu Deus, onde nós vamos parar com isso? E aí tem um monte de pseudociência sendo avalizada por Ministério da Saúde, por Conselho Federal, por Conselho Regional, e vamos que vamos. Isso é um problema. Mas aí o trabalho é necessário. Aquilo que a gente falou no começo, que é o quê? O letramento científico. Isso tinha que estar na universidade. Então, lá na universidade, deveria aprender. Porque aí o que acontece? Não vai no mercado comprar um shampoo que muda o DNA do cabelo. Entendeu? Porque assim. Tem um desse? A gente tem um shampoo no mercado que muda o DNA do seu cabelo. Eu acho que tem Césio 137 lá dentro. Mas tudo bem. Entendeu? Compra lá. Acho que vai dar certo. É isso. Entendeu? Então, assim. E aí... vida. E eu bem querendo esse, hein, Léo? Agora acabou com a minha alegria. Esse aí é bom. Mas eu não sei se ele faz mudar o cabelo, porque ele vai cair todo, mas não sei. Aí a gente vê o... Mas ele não explicou como ele fazia. Mas essa indústria, ela só se lapida, ela vai ficando cada vez melhor. Hoje você pega esses programas de TV e de rádio que vão para a massa, ou seja, que tem muita audiência, os caras vendem qualquer produto como tratando unha encravada, hemorroida, queda de cabelo e artrose, sabe? Cara, assim, e eles falam com uma convicção e que é maravilhoso o produto e que vai dar certo para todo mundo e só para os 100 primeiros que ligarem vai ganhar uma caixinha de som da JBL, não sei o que lá. Cara, assim, e cada vez que eu escuto isso eu falo assim, cara, não é possível que um ser humano vai ligar. E eu tenho certeza que os caras vendem horrores, entende? Mas aí, João... Mas é que é revoltante, eu fico maluco com isso. Eu sei, mas aí vai de novo dessa habilidade do cara de vender. E assim, ele pega na ferida, porque o que o cara vai pegar? Tá, nem todo mundo tem a unha encravada,
mas assim, não tem um cravado, mas tem uma Claro, impotência, mas tem não sei é o por quê. isso que eu falo, a fórmula eles já conhecem de como conquistar. Ele pega uma dor da pessoa. Aí Então, você mas fica pensando, puta, já tentei tanta coisa que não funciona, vou nesse negócio aí que vai funcionar. vocês já não passaram por uma situação dessa num almoço, num jantar de família? Total. Então, a gente que tem a formação na família, você está num almoço de família, aí uma tia sua fala assim: Nossa, tô tomando suco detox. Já emagreci 4 quilos. Mas me passa a receita desse suco da tia aí. Aí você fala assim, tia, deixa eu te explicar uma coisa. O suco de couve não tem todas essas propriedades que a senhora está falando. O que aconteceu foi que a senhora começou a se cuidar um pouco melhor, prestar um pouco mais de atenção em algumas coisas, reduziu o consumo de açúcar, começou a fazer uma caminhada, então a senhora aumentou o gasto calórico, diminuiu a ingestão calórica e o déficit calórico produzido fez com que a senhora emagrecesse 4 quilos. Você fala numa linguagem. Não, foi o suco. Então, assim, a gente já passou por isso. A gente já passou por isso na família. E não foi uma ou outra vez, não. Foi várias. Entendeu? Não, Então, eu tenho, ultimamente eu tô, vamos lá, lidando. Aí não faz tratamento nenhum, né, de fisioterapia. Mas tô fazendo uma simpatia isso. que agora vai. É. Agora vai. Então tá bom, faz. Faz Então, parte. é isso que é o duro pra gente, entendeu? Porque aí a gente tenta chegar nessa comunicação, nessas, e não vai. E aí a pessoa não acredita e fala assim: não, mas lógico, eu sei o que acontece comigo. Você consegue medir tudo? A gente tem estudo clínico que não consegue medir todos os fatores. Você olhando no espelho consegue perceber? Meu Deus do céu. Mas o trabalho, apesar de ser de formiguinha, de ser conquistando um pouquinho espaço a cada dia, ele é necessário e continuemos com Mas ele. pelo menos a gente se diverte em algumas coisas. É. Exato, exato. É isso. Ô, Léo, e quais são os planos para o futuro? Cara, é assim, ó, meu futuro, eu quero fazer um pós-doc, não sei o que que quando que eu vou arrumar tempo, o que que eu vou fazer, mas tem um pós-doc aí que eu ainda vou querer fazer, um trabalho como doutor aí, e só para avisar, pós-doc não é um título a mais, né? Vamos deixar claro aqui, porque as pessoas acham que a gente Bom, vai fazer um bom outro se título. aumentasse o salário da gente, né? Mas não é. Exato. Não, não é. O pós-doc é simplesmente um estágio para um doutor, né? Então é um trabalho remunerado para um doutor. Alguém está precisando de um doutor para trabalhar fazendo pesquisa e a gente se candidata para isso. Então acho que tem um pós-doc aí. E aí eu não sei. Eu tenho uma vontade de fazer uma faculdade de biologia, talvez saia. Não sei se. Biologia. E Eu virar acho que sai. roqueiro largou. Não, não, esse aí acho que já não dá mais. Eu acho que o mundo Poxa, rock não precisa de mim. Eu já, poxa já, vida, já achando que tenho. eu ia num show na área VIP. Não, não, é melhor não. E aí, talvez eu, depois de me aposentar, vire criador de cães, que é uma coisa que eu gosto muito. Ai, que Então, chique. pode ser. E acho que é basicamente isso. Mas basicamente é trabalhar muito como fisioterapeuta, que é o que eu gosto de fazer. Entendeu? Mas Perfeito. de planos, acho que só isso mesmo. Léo, eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu tinha meio que encaminhado para o final já com essa pergunta, mas agora que você respondeu isso, eu vou te fazer mais uma. Já que você tem essa inquietação, eu vou chamar, tá? De que essas pequenas coisas do dia a dia, tal, elas te incomodam, você não se sente confortável com isso. Você já chegou a pensar em ir para algum cargo representativo dentro da profissão, ir para algum conselho, alguma coisa nesse sentido? Já fui convidado, teve até um ano que foi muito interessante aqui no Crefito 3, que tinham duas chapas concorrendo à Hum, eleição, e eu fui convidado pelas duas chapas para participar do dos processo eleitoral ali, do é, pleito. e assim, eu acho que pelo meu modo de ser, eu não daria muito certo, porque eu poderia ser político, mas eu não poderia, não tenho habilidade de fazer política, entendeu? Porque aquela coisa de fazer política eu vejo muito naquela coisa de engolir sapo,
sabe? De aceitar algumas coisas que não estão tão certas e não falar tudo que você está vendo de errado. Então, assim, eu tenho até proximidade de algum do presidente do COFITO, por exemplo, o Sandroval, tenho proximidade do Rafael Ferri, aqui de São Paulo, e de outros presidentes de CREFITOS também, mas assim, eu não sei fazer política muito bem, mas eu seria até um bom político, eu acho. Mas aquele ambiente da política, eu não sei se eu conseguiria sobreviver por muito tempo. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando, e para a audiência aqui, pessoal, já entrevistamos os dois colegas que o Léo falou, tanto o Sandroval, que é o presidente do COFITO, quanto o Ferris, que é o presidente do CREFITO 3, e eles têm realmente essa habilidade de fazer política. Eles falaram aqui sobre isso, de que às vezes é necessário você não concordar com tudo, mas em alguns momentos você tem que ceder também, e é perfil, eu concordo contigo, é perfil mesmo, cara. Eu vou dizer, eu já fui conselheira aqui do CREFITO 8, né, do Paraná. Foi uma super experiência para mim. Eu sempre fui metida com associação, com essas coisas, já fiz um pouco de tudo, né? O CREFITO foi uma experiência. Aprendi demais até o que é a fisioterapia, sabe? Mas é difícil, justamente por isso, assim. Não é fácil, é aquele trabalho que você faz, e se você quer fazer certo, você está, infelizmente, contrariando a maioria. É difícil. Assim, como eu falei, foi uma experiência, não me arrependo, eu estava com pessoas muito boas, mas, assim, é algo que eu não quero de novo. Assim, não... É a sensação que eu tenho mesmo. Eu não sei se eu ia sobreviver, não. Entendi. Assim, eu passei Maravilha. muitas noites em claro. Mas, enfim, faz parte. É isso. Léo, quem quiser te conhecer um pouquinho mais, te encontrar, quais são os melhores caminhos, divulga aí tuas redes, teu canal do YouTube, tua clínica, fica à vontade. É @Prof. Leonassi no Instagram e Professor Leonardo Nascimento no YouTube. Lá para os fisioterapeutas, para os estudantes, para quem quiser acompanhar, tá tudo lá todo dia, mas só vai se você estiver preparado, tá? Isso aí, isso aí. E tenho certeza que estarão. Nossa audiência é muito qualificada, vai adorar teus conteúdos lá também. Pessoal, então, @profleonask, Nasc. Se quem quiser te encontrar, Também acho que pelo Instagram, @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S. Eu vou ver o teu primeiro vídeo, Léo, para ver se eu me animo. Vou lá, vou ver. Quem sabe? Aguardamos o canal do YouTube ser lançado e com um piano do João. a vinheta, Tá, fazer a vinheta. A vinheta é isso, já pronto, então, já resolveu aqui. Maravilha. Ela vai ter desafio, hein, João? dois toques. Plim, plim, vai ser... Não plim, plim da Globo, tá? Mas vai ser do... Beleza, pessoal. Quem quiser me encontrar lá no Instagram também, @investidordoutor. Falo sobre conteúdos um pouquinho diferentes do que a gente abordou aqui no podcast, que é a fisioterapia. Lá eu falo sobre finanças e investimentos para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, me siga lá, tenho certeza que você vai gostar. E é tão importante quanto não termos só essas habilidades profissionais, mas também habilidades financeiras, porque isso vai fazer grande diferença no nosso futuro, para nossa qualidade de vida, para quando a gente quiser dar aquela desacelerada, parar, a gente ter se planejado previamente. Então, fique à vontade para me procurar lá. Léo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter contribuído aqui para o multiverso da fisioterapia. Quando a gente criou esse projeto, o objetivo era esse mesmo, cara, trazer pessoas das mais diversas tribos da fisioterapia, e você acha que representa muito bem esse profissional que é inquieto, que procura fazer o bem, a justiça, digamos assim, porque isso é necessário para a nossa profissão. Então, muito obrigado por ter vindo ao Fisioverso. Não, obrigado vocês aí pelo convite, pelo papo, e fico à disposição aí quando vocês precisarem, pode chamar que a gente conversa aí. A gente faz o que a gente gosta, então é fácil, né? Maravilha. Exato. Léo, obrigada de novo. Faço minhas as palavras do João. Foi um bate-papo super gostoso, divertido. E como o João falou, eu acho que desde que a gente planejou o Fisioverso era isso, né? Mostrar que a gente escolheu
né, sou suspeita para falar, mas é a melhor profissão do mundo, que a gente pode muito com a nossa profissão, que a gente tem uma profissão que a gente pode mudar a vida das pessoas se a gente faz direito, e eu acho que a nossa conversa de hoje deixou isso muito claro, né? A gente tem caminhos muito bons, mas a gente também tem caminhos muito ruins, então acho que, né, a gente quer que as pessoas façam as boas escolhas, né? E enfim, mas agradeço muito, foi um prazer te conhecer. E acho que vamos para a nossa saudação final. Vamos lá? Bora. Então, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente.